Bem, vamos saber como ajudar as pessoas a chegar à conclusão certa, à resposta certa. Otherwise, you will also be struggling along with them. Caso contrário, o líder também vai ficar confuso com as pessoas. And they won't feel satisfied that they've understood. E não se vão sentir satisfeitos como realmente compreendem. And the last part of the questions are the application questions. E a última pergunta são as perguntas de aplicação. And which has to be answered by everyone. Que tem que ser respondido por todo mundo. So the leader will go from one person to the next, asking these questions. Então o líder vai para cada pessoa fazendo as perguntas. And the leader has to be very appreciative, encouraging them to answer. E o líder tem que apreciar e encorajar que cada devoto responda. So then, so people are not afraid of making mistakes or something like that. Para que as pessoas não tenham medo de cometer um erro, de dizer alguma coisa que não está certa. And this method makes them all very thoughtful. E este método ajuda que os devotos sejam muito pensativos. From the very beginning. Desde o começo. And you'll see how they become very serious. E vocês vão ver como eles se tornam mais sérios. Okay. So, is this part of the discussion? Yeah, we are going to have now discussion. Esta é parte da discussão. Mataji falou assim, agora vamos ter a discussão. So I'm going to ask you questions. Então eu lhes vou fazer perguntas. Essas perguntas já estão todas prontas nos manuais. O devoto não precisa fazer perguntas, já está tudo elaborado as perguntas. Okay. What is real religion? O que é religião verdadeira? You can see the passage and answer. Vocês podem ver a resposta. You can see the answer in the passage. Yes. Vocês podem olhar a passagem para ver a resposta. The discussion, not this. Religião verdadeira é conhecer a Deus e amar a Deus. Real religion means knowing God and loving Him. Wonderful, very good. Maravilhoso. Who's the true spiritual master? Quem é o mestre espiritual verdadeiro? Prabhupada. Não sou de trick. O mestre, eu tenho que olhar aqui, né? O mestre espiritual verdadeiro é aquele que não clama ser Deus, mas que apresenta Deus para si. And how does he connect? How does he bring about this connection with God? E como é que ele facilita esta conexão com Deus? Através do serviço a Deus, do serviço, não é isso? By means of service to God? Yes. Very good. Thank you. And now we go to the understanding questions. Agora vamos às perguntas de compreensão. Isso foi as perguntas de descobrimento. In what different ways are people cheated from following real religion? Em que tipo de diferentes maneiras, pessoas são enganadas para se desviar da religião verdadeira? A partir dos yogis falsos, através da manipulação da ilusão, né, trazendo falsas ideias, sem o aprofundamento do que é a divindade ou do que é uma religião séria. Yes, very good. Maravilhoso. And any other way in which people are cheated? Pode mencionar outra maneira de qual as pessoas são enganadas para não seguir a religião verdadeira? A especulação mental é uma forma. Né? Os guianes normalmente, né, usam habilmente exatamente o conhecimento, a forma de abordar os temas diversos, especialmente a questão
da suprema personalidade de Deus, como forma de manipular o conhecimento em relação a Deus. Né? Aqui fala do desenvolvimento de um amor a Deus. Os guianes não mostram amor a Deus, mostram a busca de um conhecimento seco, completamente... Né? Wonderful. Maravilhoso. Any other way how people get cheated from following real religion? Gostaria de apresentar outra maneira de qual as pessoas em geral são enganadas para não seguir a religião verdadeira. What do normally people go to churches or temples for? Por exemplo, qual é a razão principal pela qual as pessoas vão para a igreja? Muitas pessoas vão para a igreja buscando que Deus supra as suas necessidades, que Deus possa lhe dar aquilo que elas estão pedindo a Deus, como se Deus estivesse ali para servi-lo, e não o sentido inverso, que é o caminho da verdadeira religião, que é ensinar quem é Deus e como amá-lo e como servi-lo. But what is wrong in asking him for material things? Mas que está errado de pedir para ele, para coisas? Por que é errado pedir a Deus alguma coisa? Isso. Porque ele já provém tudo para todas as entidades vivas. Então não há necessidade de pedir. Thank you. Muito obrigado. The next question to you: what is Krishna consciousness teaching you? Então, que está te ensinando a consciência de Krishna? A consciência de Krishna me ensina justamente a amar a Deus, conhecer Deus, servi-lo e também servir, assim, especialmente através do serviço aos seus devotos. And how should that service be? E como deve ser esse serviço? Como deve ser um serviço imotivado, ininterrupto. Wonderful. Maravilhoso. So, describe who's a karmi and who's a jnani. Então pode descrever quem é um Jnani e quem é um Karmi? O Karmi, ele seria um não devoto, né? Aquela pessoa que não estou nem me guiando por aqui, mas ele seria justamente... O Karmi, ele seria um não devoto, aquele que não conhece Krishna e que busca as coisas, mas não baseada em entender Krishna. Seria basicamente isso, mas se for ler por aqui, acho que fica diferente. E o Jnani, como diz aqui, é uma pessoa que pensa... eu vou citar Just a minute. About karmi, what do karmis do normally? Mas o que fazem os Karmis geralmente? What are they busy doing? Em que se ocupam os Karmis? Eles são ocupados no gozo dos sentidos. They're occupying sense gratification. Okay, and what is their motive behind any activity? E qual é o motivo de trás, o ímpeto de trás de todas as suas atividades? Os karmis seria justamente suprir o próprio desejo, mas independente de Krishna. No, sometimes karmis also visit church and temples, right? Mas não é certo, porque até os Karmis às vezes visitam a igreja e os templos. Sim, foi como ele falou, eles visitam geralmente para que Krishna supra os desejos dele. But it's like he said, so that Krishna can satisfy their own desires. Yes, so they want some results. Então eles estão querendo um resultado. Isso. Okay, and who's a jnani? Os guianes. Os guianes, aqui diz, né, é uma pessoa que pensa, aí ele passa aqui. Porque eu estou trabalhando tão arduamente, os pássaros, as abelhas, elefantes e outras criaturas não têm profissão e ainda assim estão se alimentando. Ele não quer exercer um trabalho para poder suprir seu corpo, né? Ele acha que naturalmente isso vai acontecer. Então, por que devo trabalhar tão arduamente desnecessariamente? É isso que diz aqui, né? Melhor do que isto é eu tentar resolver os problemas da vida, nascimento, morte, velhice e doença. Então ele está ocupado justamente em nascer, morrer, em viver na velhice.
Does he have a relationship with God? Ele tem um relacionamento com Deus? Um minuto. Eles tentam se tornarem imortais. Pelo que eu vejo aqui, não, né? Porque se eles tentam ser imortais, eles não querem voltar para Krishna. Yes. They're trying to be immortal, they're not trying to know They're Krishna. trying to become God, right? Exatamente, eles estão se querendo tornar Deus, não é assim? É isso. Thank you. Muito So obrigado. we have some more questions. I read out these questions. Então, poderia... Yogi Bhakti. Everyone in general. Então temos mais perguntas que, por exemplo, além de ser quem Karmi Gyani, quem seria um Yogi e quem seria um Bhakta. E a outra pergunta é por que o processo de Bhakti, o devocional, é o melhor processo de todos? So anyway, you got the idea how we go about. Então vocês compreendem a ideia geral de como fazemos as So perguntas. the last set of questions are the application question. E o último set de perguntas são as perguntas de aplicações. Só um segundo. Esse segundo grupo de perguntas é de que? A primeira, descobrimento. O segundo, Compreensão. Compreensão. I just wanted to know what the section of the categories for the second question. Eu queria tirar uma dúvida. I wanted to remove it out if possible. Essas perguntas de descobrimento, ela está sempre embasada numa leitura ou ela pode ser levantamento de conhecimentos prévios, dos conhecimentos que cada um traz? So, about those discovery questions, do they always have to do with passages that are being read, or can it refer to just previous knowledge, experiences that we have? No, actually we try to focus just on the passage of Srila Prabhupada, this particular passage. Tratamos de nos enfocar nessa passagem particular de Srila Prabhupada. Sempre da leitura. It's né? always geared towards the lecture. Yes, because otherwise people will bring their own ideas and, understandings, and be very difficult to check them. Sim, porque caso contrário, as pessoas vão trazer suas próprias compreensões e experiências e vai ser muito difícil dirigir isso ou corrigir. Quando alguém do grupo, a gente tem um grupo excelente aí, né? Respondendo tudo à altura, né? So it seems Quando like a alguém do wonderful group grupo there. não alcança, né, essa interpretação mais, né, que a gente deseja ou que esteja respaldado pela leitura, há uma intervenção direta já nesse encontro, ou isso vai sendo pacientemente passado ali no percurso? So you seem to have a wonderful group here, seems to be answering everything very nicely. But what happens in a situation where somebody isn't giving the answer that's backed by scripture, or the answer that's even expected? So you can intervene in that group, or will you kind of let them keep that mentality for some groups and just wait for it to get cleared out eventually? No, we have to. That's why we'll say, let us discuss just what's given in the passage. Por isso pedimos que só se discuta o que está apresentado no passagem. And if you have a different understanding, whatever you want to share, we'll discuss that separately. E se vocês têm se alguém tem uma opinião, uma percepção diferente do que está sendo apresentado, então você pode falar disso separadamente. Foi respondida a sua pergunta? Sim, Mais ou menos, né? A preocupação dela é de que pode ter alguns participantes que eles não vão acompanhar o estudo, vão ter dificuldades de entender. Então, no momento da reunião, vai se fornecer todos os esclarecimentos, ou ao longo do tempo é que o assunto vai sendo esclarecido. During the session, all doubt will be removed, or if that's something that will gradually be taken away. É. Yes, there will be some people who may not be fully convinced about what's given here. Sim, talvez haja pessoas que não estejam completamente convencidos sobre o que está sendo falado aqui. And maybe even after you're discussing with them separately, still they are holding on to their previous views. E talvez até depois de discutir com eles privadamente, eles ainda mantêm suas opiniões diferentes. It doesn't matter, Não importa, because gradually they will get the true, proper understanding.
gradualmente eles vão obter a verdade assim, apropriadamente. Então não é que eles discordam do assunto, é que eles não entendem, não compreenderam. It's not that they don't agree, it's just that they don't comprehend. It's not that they have like a different view, they're just not understanding. Okay. If they don't understand, then the leader has to make them understand. Se eles não compreendem, o líder tem a obrigação para ajudar, fazer que eles compreendam. That's why I was asking the leading questions, Por isso eu estava fazendo as perguntas, so that they understand what is the real purport. para que eles vejam a direção das perguntas, para que eles vejam qual é o significado. Was it clear? Of course, here everyone gave correct answers, but normally we also keep asking more leading questions if they are not able to find out the right answers. E isso foi claro, ou seja, aqui todos vocês deram as respostas certas, mas às vezes temos que fazer mais perguntas para guiar as respostas. Was it clear? Foi claro method isso? of- O método? Agora também você pode, se em dado momento, se durante a reunião a pessoa não compreendeu, então o líder pode se encontrar com a pessoa em outro momento, com mais calma, fazer com que ele compreenda o tema. É importante que a pessoa compreenda o tema. Yes. And also the leader can ask them to write the answers and bring it again for the next week. E o líder também pode pedir eles para que anotem a pergunta e a próxima semana eles podem retomar. So he can find out if they've really understood. Então assim ele pode ver se eles realmente compreendem. Yeah? É problema, por exemplo, na dinâmica, no método que está sendo usado, o líder, ele elaborar de uma outra forma o que o texto está apresentando, seria algum problema para o método? O que está sendo apresentado lá no Isso, texto. isso. Is it a problem for the leader to represent what's being mentioned in the passage? No, the leader is going to finally do that. Eventualmente o líder vai fazer isso. Sim, sim. That's why it's okay. Por isso está bem. Even if they're not fully understood, he is going to summarize it and explain it to them. Até mesmo se eles não compreenderam, ele vai fazer um resumo e representar. But because now they've been thinking about this passage, when he speaks, everything will go into their minds. Mas desde que eles acabaram tudo de pensar no passagem, o que o líder diz vai entrar na sua mente, ou vai ser mais compreensível. Okay. Now, the application question. What do you want from religion? Agora a pergunta de aplicação. O que você quer da religião? O que você espera da religião? Por que você pratica a religião? Olha, eu nunca fui muito religiosa, né? Na verdade, eu não me considero muito religiosa, mas a filosofia, desde que eu comecei a ler, eu senti que melhorou a minha vida, melhorou assim as minhas expectativas de vida, me deu um alívio às coisas que Prabhupada fala. Por exemplo, o primeiro livro que eu li foi a Ciência da Autorrealização, então foi um livro que eu não entendia, mas eu aceitei tudo que estava escrito no livro, eu aceitei. Em um mês eu li todo o livro, eu achei isso incrível. E eu não espero ser uma pessoa religiosa, mas eu espero poder aplicar toda, ou quase toda, essa filosofia na minha vida. Muito bem, muito obrigado. Maharaj, o que o senhor deseja ou espera da religião? Amor por Krishna. Não, Gurudev, ela perguntou o que o senhor deseja ainda que não alcançou. Okay. You're sure you want only pure love of God and nothing else? Tem certeza que só quer amor puro por Krishna e nada mais? Da religião, sim. Eu gostaria muito de poder ajudar a missão de Prabhupada para que outras pessoas alcançassem também. Obrigado.
disse Prabhupada, o que eu espero da religião é voltar ao Supremo. E espalhar um pouco dessa felicidade que eu descubro a cada momento, enquanto um ser espiritual, para as outras pessoas que ainda não, em especial, que ainda não descobriram isso, pelo menos de uma forma tão intensa como eu tenho descoberto a cada momento aqui, em especial no último ano. And by doing this, what do you hope to gain? E por fazer isso, quem antecipa ganhar? O que você espera ganhar com tudo isso? Retorno ao Supremo. Going back to God. Muito obrigado. Desenvolver amor puro por Krishna, obviamente, mas também ter lucidez suficiente para poder ajudar as outras pessoas. I'd like to have the lucidity to be able to help other people, or the clear consciousness. Have the consciousness. Shall I do? Okay. Shall I do this time? Can do everyone. Yeah, okay. Please. What do you want from religion? O que deseja da religião? Bom, na verdade, passei muito tempo sem saber o que eu queria da religião, né? Assim, muito tempo procurando o que realmente eu queria. Hoje, primeiro, eu quero tentar, no máximo possível, entender a minha relação com Deus. Essa é o primeiro passo, essa questão do conhecimento. Eu acho que é por isso que a filosofia casa muito bem com a religião, né? Não fica aquela coisa só do sentimentalismo ou da mera especulação. Consegue juntar as duas coisas, que para muitos pode ser até impossível de unir, mas não é uma coisa indissociável. E depois, como falaram todos os outros, eu vou repetir, voltar ao Supremo. Muito obrigado. Ou como disse aí, eu também não me considero uma pessoa muito religiosa, né? Nunca fui muito religioso. Talvez eu esteja um pouco mais próximo assim, dessa questão da espiritualidade, né? Eu me percebo mais próximo de um espiritualista do que de um religioso, né? Embora também não seja exatamente um espiritualista, assim, pretendo ser. Mas enfim, o que eu espero, eu acho que é assim, me tornar uma pessoa melhor, né? Assim, me tornar melhor do que eu fui, do que eu sou hoje. De alguma forma, assim, como eu estou hoje, eu acho que, como a Maharaj falou, amor puro por Krishna é a meta última, né, suprema. Assim, se um dia eu conseguir isso, é como se fosse um bônus, né? Assim, é um extra, um plus. Yes, that is. Mas se eu me tornar uma pessoa melhor, já está ótimo. Yeah, but we read today in the about the holy names that when you get ultimate Krishna, you get all the other things. Mas hoje limos isso, né, na Mamrita, sobre os santos nomes, que quando uma pessoa tem amor por Krishna, automaticamente eu tenho todas aquelas outras coisas. So if you have $1 million, you already have $100. Então, se tem $1 milhão, já tem $100. So you can go for love for Krishna. Não, tem que inverter minhas expectativas. Yeah, you can ask from God the biggest thing. Se você pode pedir de Deus a coisa maior, a coisa mais grande. Amor puro. Pure love. Yes. Sim. Thank you. Haribol. Eu estava aqui me perguntando, ouvindo o que eu quero da religião. Eu não, assim, o nome religião eu nunca busquei, mas como no local que eu nasci, é como se eu tivesse caído de paraquedas, eu estou no lugar certo. E eu continuo isso, e o que eu quero realmente é que isso não pare. E eu continuei cantando Hare Krishna e assim que continuei tentando
buscar o amor puro, como todos estão aqui. E também ajudando, como todos falaram, tentando ajudar todos os outros a buscar isso que eu busco. So, so this application question really helps the leader to apply the principles of Krishna consciousness in their lives. Essas perguntas de aplicação ajudam o líder a aplicar os princípios da consciência de Krishna dentro de sua vida. Helps the leader, helps the members of the group. Yes. Ajuda o líder e os membros do grupo. Because we read about how it's a cheating religion to ask God for something material. Limos como sobre uma religião enganadora perguntar alguma coisa de Deus. So someone may be saying, I want from God that I become a millionaire or something. Talvez uma pessoa pergunte, estão perguntando a Deus, eu quero ser um milionário. Pedir. Or they're looking for some career or a job which they're very hankering for. Ou eles estão buscando emprego. And then at that time, you can tell them that don't worry, God can give you. You don't have to think about that. You think about developing your love for God. Então, nesse instante, poderia dizer para aquela pessoa, não se preocupe disso. Deus vai suprir aquela necessidade. Você pode preocupar-se de uma coisa maior. You put in your efforts, but that should not be the focus of your life. Você pode se esforçar, mas isso não deve ser o objetivo de sua vida. So like this, they learn how, their thinking and everything should be in line with the philosophy. Então, dessa maneira, eles aprendem como alinhar o pensamento, os desejos dele com a filosofia que eles estão aprendendo. Okay. Then now the leader has to. Any questions so far? Alguma pergunta? Okay. So the leader has to now summarize all the points. Então, agora o líder tem que dar um resumo de todos os pontos. And he has to also say something extra, realizations or some extra knowledge. E também tem que dizer algo extra, uma realização ou conhecimento demais, extra. Okay. So today we learned about what is true religion. Então, hoje nós aprendimos sobre o que é religião verdadeira. And normally people are attached to their religion because it's something that's just a habit. Their parents might have told them that you have to be religious. Agora, geralmente as pessoas se apegam à religião deles porque os pais falaram. Or not even, Vocês devem ser religiosos. Not even being religious, but just that we belong to a particular religion. Nem ser religioso mesmo, mas só pertencer a uma religião. And the only reason for following a religion is so that you can be materially happy. E aprendemos que a única razão pela qual devemos seguir um processo religioso para ser feliz materialmente. People are afraid that maybe if I don't pray to God, He'll be angry with me and He will punish me in some way. As pessoas têm medo que talvez se eu não oro a Deus, Ele vai ficar irado comigo e vai me castigar. But they are getting cheated because they don't understand who is really God. Mas eles estão sendo enganados porque não conhecem verdadeiramente quem é Deus. He is ready to take complete care of us. Ele está pronto para tomar conta completamente de nós. And we can see how He is taking care even of animals and birds who are not praying to Him. Vemos como Ele está cuidando de animais, pássaros que nem estão orando para Ele. But at least in the human form, He wants that we develop some love for Him. Mas pelo menos nesta vida, nessa forma humana, Ele quer que a gente desenvolva amor por Ele. Just like a father takes care of his children. Assim como um pai cuida de seus filhos. And He's not expecting that the son or daughter repay everything.
Ele não está esperando que o filha repague tudo que ele fez. The only thing he wants is some affection and love. A única coisa que ele quer é um pouco de afeição, de amor. And he's fully satisfied and he's ready to take care completely. Logo ele está plenamente satisfeito e pronto para continuar cuidando. So, if we, instead of loving God, are just making more demands from Him, then we are just cheating ourselves. Então, nós, se em vez de desenvolver sentimentos amorosos com Deus, estamos só pedindo coisas deles, então estamos sendo enganados. And our suffering only increases because of forgetting Him. E nosso sofrimento só aumenta por causa de nosso esquecimento dele. And so we need some spiritual masters who are enlightened in this knowledge to guide everybody. Então precisamos de mestres espirituais, pessoas iluminadas para que nos guiem. But unfortunately, in this age, there are, most of the people don't know God. Infelizmente, nesta era, a maioria das pessoas não conhecem a Deus. But because of some charisma, of some powers, they try to tell people that they themselves are God. Mas pelo fato de eles ser muito carismáticos ou ter algum tipo de poder, eles convencem as pessoas que eles mesmos são Deus. And because people don't know what is God like. E mesmo que as pessoas não sabem como é Deus, they believe Him because He says, if you come to me, I will make sure that your health becomes okay or you get some money. Eles acreditam no farsante que está dizendo, oh, se vocês vêm para mim, eu vou melhorar sua saúde ou dar para você muitas coisas materiais. And people want only that much from God. E as pessoas só querem isso de Deus. That He should keep giving them whatever they want. Que Ele deve continuar me dando o que eu quero. So because they are so greedy, they get cheated into accepting some false person as God. Então, por causa deles ser tão cobiçosos, eles ficam enganados a aceitar uma pessoa, um farsante como Deus. But here, what we are teaching is different. Mas aqui, o que a gente está ensinando é diferente. Because here, everything is based on the words of God Himself. Porque aqui, tudo está baseado nas palavras de Deus mesmo. From the Bhagavad Gita. Do Bhagavad Gita. And in the Bhagavad Gita, God, or Krishna, is saying that you simply come and surrender to me. No Bhagavad Gita, Krishna, o Deus, está dizendo simplesmente venha e se renda a mim. There's no need to follow anything else. Não há necessidade de seguir outro processo. And I will take care of everything for you. E eu pessoalmente vou me encarregar de tudo para vocês. And do not be afraid of anything. Não se preocupe. So, when we develop this kind of selfless love towards God, então, quando nós desenvolvemos esta atitude amorosa, sem egoísmo para Deus, like a mother who has no expectations from her child, como uma mãe que não tem nenhuma expectativa de seu filho, simply out of love she takes care of her child. Simplesmente por amor ela cuida de seu filho. So we are supposed to love God like that without any expectations. Similarmente, nós devemos amar a Deus da mesma maneira, sem nenhuma expectativa. And so it doesn't matter whether we are rich or poor. Então não importa se we're rich or poor. Yeah. Não importa se nós somos ricos ou pobres. Or in which part of the world we are living. Ou em que parte do mundo que nós estamos morando. You simply anyone can offer their service and love to God. Qualquer pessoa pode oferecer seu serviço e amor a Deus. So, and Krishna says that only a devotee can understand Him. Krishna diz, só devoto me pode compreender. He doesn't reveal Himself to the other types of people. Krishna não se revela aos outros tipos de pessoas. Those who have a lot of material desires. Aquelas pessoas que têm muitos desejos materiais. And those who don't have any desires, but they want to merge into God. Até mesmo as pessoas que não têm nenhum desejo, mas eles querem se fundir na fulgência de Deus. Who are called the Gyanis. São chamados de Gyanis. Or the yogis who have desires, who have some greater desire, which is, they also want to understand the God within their hearts, but then they get they control their mind and senses. Os yogis, até que têm desejos maiores, eles querem conhecer o Deus que está dentro do coração, mas eles obtêm poderes místicos. And they get mystical powers. Eles obtêm poderes.
And so that is something very material. Então isso é algo muito material. And they get enamored by that E se enamoram com isso. and start enjoying those powers. E começam a desfrutar daqueles poderes. So Krishna doesn't reveal himself to them also. Então Krishna tampouco se revela a essas pessoas. So that is why, and you can easily get that simply by chanting the Hare Krishna mantra Vocês podem obter isso facilmente por cantar o Hare Krishna Mahamantra and worshipping Lord Chaitanya Mahaprabhu. e adorando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. And there is a very nice pastime of Chaitanya Mahaprabhu which reveals what he wants from us. Sorry, I feel like... There's a very nice pastime of Lord Chaitanya Mahaprabhu which reveals what he wants from us. Há passagem muito bela que revela o que exatamente Chaitanya Mahaprabhu quer de nós. Chaitanya Mahaprabhu visited the temple town of Srirangam in South India. Chaitanya Mahaprabhu visitou a aldeia de Sri Rangam, na sul da Índia. And that's a very big temple which was built in the many thousands of years ago. Um templo no, muito 1,000 years ago or 1,200. templo muito grande que foi construído há mais de 1000 anos atrás, ou 1200 anos atrás. And there are like 7 doorways. I mean, it's a big town. The temple itself is like a town. O templo mesmo é como uma cidade, tem 7 diferentes portões para entrar. There are 7 gates and 7 walls surrounding the temple. Há 7 portões e 7 paredes que estão protegendo o templo. And inside, the Lord is lying down on a bed of snake, Ananta. E em cima do templo, o Senhor está deitado numa cama de cobras, o Ananta. And every day, one Brahmana used to go and sit in front of the temple and read the Bhagavad Gita. E cada dia, diariamente, um certo Brahmana sentou-se em frente do templo para ler o Bhagavad Gita. He would read it in Sanskrit, but he was not well versed in Sanskrit. Ele lia em sânscrito, mas ele não era bem versado em sânscrito. So he made a lot of mistakes. Então ele cometeu muitos erros. And all the passers-by used to make fun of him. E todas as pessoas que passavam ao lado dele zoavam nele. And they thought that, what is the use of doing all this? Eles pensaram qual é a necessidade, qual é a função de fazer tudo isto. Even so, they used to tell him, "Don't waste your time." Então costumavam dizer para ele, não perca seu tempo. But he continued anyway. Mas ele continuava. And then, when Chaitanya Mahaprabhu came, he said that, "Why are you reading this Bhagavad Gita when you don't know to read it?" E Chaitanya Mahaprabhu passou a certa vez e perguntou para ele, por que você está lendo o Bhagavad Gita? Você não sabe como ler. And then he said that because my spiritual master told me to read every day the Bhagavad Gita. E ele falou porque meu mestre espiritual me falou para ler diariamente o Bhagavad Gita. He knows that I'm not very educated. Ele sabe que eu não sou uma pessoa muito educada. But still he has given me this instruction. Mas ainda assim me deu aquela instrução. So I'm just following his instruction. Então simplesmente estou seguindo as instruções dele. So Chaitanya Mahaprabhu said that, yes, but why are there tears in your eyes? Chaitanya Mahaprabhu falou, sim, mas por que tem lágrimas nos seus olhos? So he said that maybe I don't understand Bhagavad Gita perfectly. Ele falou, talvez eu não conheça perfeitamente o Bhagavad Gita. But whenever I open the Bhagavad Gita, mas quando seja que eu abro o Bhagavad Gita, there is only one picture which comes in my mind. Só tem uma imagem que vem na minha mente. That here is Krishna, who is the supreme person. Que aqui está Krishna, que é a pessoa suprema. He is the supreme controller. Ele é o controlador supremo. The master of everyone. O mestre de todo mundo. And everything is simply for his enjoyment. E tudo existe para o prazer dele. But he is becoming so humble and serving his devotee. Mas ele está se tornando tão humilde, servindo o seu devoto. He's driving the chariot for him. Ele está sendo o quadrigário de seu devoto. And Arjuna is telling him where to go. E Arjuna está dizendo para ele aonde ir. So when I think of this, I think, what is this Krishna? How kind and how loving he is. Então quando eu penso disso, eu me pergunto quem é este Krishna, porque tão bondoso, tão bom. And I can't help but cry. E eu não me posso controlar, eu tenho que chorar. So Chaitanya Mahaprabhu embraced him.
Então Chaitanya Mahaprabhu abraçou ele. and he said that you have understood Bhagavad Gita perfectly. E ele falou, você compreendeu o Bhagavad Gita perfeitamente. Not all these others who are very proud about their knowledge, Não essas outras pessoas que têm muito orgulho por seu conhecimento. or performing all the ritualistic things very nicely. Ou orgulho por fazer os sacrifícios bem feitos. But because you have real love for Krishna, you have understood Bhagavad Gita. Mas você, por ter amor puro por Krishna, você compreende o Bhagavad Gita. And then the Brahmana said that today, because of my spiritual master, I have got you. E o Brahmana falou, hoje, pela misericórdia de meu mestre espiritual, eu te ganhei. And my life is perfect. E minha vida é perfeita. So we see that this is what Krishna wants, that we develop pure devotion for him. Então isto é o que Krishna quer. Ele quer que a gente desenvolva a devoção pura para ele. And then he is ready to give himself to his devotee. Logo ele está pronto para se entregar a seu devoto. So so the leader also talks at the end. Então o líder também fala no final. And because there's a lot of discussion already having been taken, have already been done, Desde que já aconteceu muita discussão na aula, they can relate with that lecture. eles podem se relacionar e compreender melhor aquela resumo. Did you feel that? Vocês compreenderam? Vocês sentiram nisso? So the last part after the discussion is the preaching session. E a última parte, depois da discussão, é a parte da pregação. And so this is very important. Então isto é muito importante. The guidelines are given for the leader what to do. O guia é dado guidelines. What to do is there is a leader section. We have only given you the students member section. Tem dois tipos de manuais. Vocês têm o manual dos estudantes, mas ela tem o de líder, então já tem assim o como guiar e como dar movimento para o grupo. So now please read out this passage from Prabhupada about the importance of preaching. Por favor, leia essa passagem de Prabhupada que fala sobre a importância de pregar. Pregação é a essência. Espalhar a consciência de Krishna é o mais alto benefício para a sociedade. Meu querido Arjuna, alguém que esteja engajado no meu serviço devocional puro, livre de todas as contaminações das atividades anteriores e da especulação mental, quem é amigo, para com todas as entidades vivas, certamente virá a mim. O devoto de Krishna é amigável para com todos. Portanto, é dito aqui que ele não possui inimigos. Como é isto? O devoto situado em consciência de Krishna sabe que somente o serviço devocional a Krishna pode aliviar a pessoa de todos os problemas da vida. Ele tem experiência pessoal disto e, portanto, ele deseja introduzir este sistema, consciência de Krishna, na sociedade humana. Existem muitos exemplos na história de devotos do Senhor arriscando suas vidas para espalhar a consciência de Deus. O exemplo favorito é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi crucificado por não devotos, mas ele sacrificou sua vida para espalhar a consciência de Deus. Similarmente, na Índia, também existem muitos exemplos, como Thakur Haridas. Por que tal risco? Porque eles desejam espalhar a consciência de Krishna, e isso é difícil. Uma pessoa consciente de Krishna sabe que se um homem está sofrendo, isto é devido ao seu esquecimento de sua relação eterna com Krishna. Portanto, o maior benefício que alguém pode conceder para a sociedade humana é aliviar seus próximos de todos os problemas materiais. Desta maneira, um devoto puro está engajado no serviço do Senhor. Bhagavad Gita 11:5. So now, have you all been able to talk to anyone about
what you've learned here to anybody who is favorable, Então, who is curious to know. alguns de vocês tiveram a oportunidade para falar com alguma pessoa fora do grupo que seja favorável, que esteja interessado na informação aqui? No, Esse é um pequeno relatório. any preaching work you did the last one. Alguns de vocês fizeram um trabalho de pregação? Isso é- Se todos vocês se sentem aptos a fazer o que nós fizemos aqui, pregar para as outras pessoas da maneira como nós fizemos aqui. Exatamente. Porque I thought that was like a question. You were asking them like pretending that it was Yeah. week 5. It's a question Yeah, she's asking just- pretending. É uma They questão talk with any friend or with any member of the family and they invite them to come to the group. So they have to pretend to talk to someone for the answer. Ok. Então tem que pretender que está falando com alguma pessoa. Se é uma resposta. Ela está perguntando se vocês pretendem se aproximar de alguém e falar da consciência de Cristo para elas, trazê-las aqui para o grupo. É uma simulação do grupo. É uma simulação. Sim. So we have to attend. Yes, you said something? Falou alguma coisa? No. Any of you? Bora, think- teatro, vamos teatro. So for your family members, don't tell them too much about everything that we're learning. Tá, então para os membros de sua família, não divulguem muito sobre o que a gente está aprendendo aqui. Just share that you're feeling very happy and so on. Só compartilhe com eles que vocês estão se sentindo muito felizes e tal. We sing and we discuss something from the Bhagavad Gita. Cantamos, discutimos um pouco sobre o Bhagavad Gita. And I will come to your home and visit or make friends with your family. E eu vou vir para suas casas e eu vou desenvolver amizade com os membros de sua família. And then I will invite them to the Bhakti Vriksha or some picnic and so on. Logo eu vou convidar eles para o Bhakti Vriksha ou para um piquenique. Because I don't want you to preach too much to them and they may not understand. Porque eu não quero que vocês se preguem para eles e eles correm o risco de eles não compreenderem. And they may become disturbed. Talvez eles se perturbem um pouco. So, because different people have got different, understandings, and they may not be so interested as you in spiritual life. Diferentes pessoas têm diferentes compreensões e talvez eles não se interessem tanto na vida espiritual como vocês. So we should give people only small doses, as much as they can take. Então devemos dar às pessoas a quantidade certa, ou gotinhas, à medida que eles possam aceitar. And then now I want to, yes. Isso ele está considerando que todos vocês são muito novos, são jovens, não conhecem a consciência de Krishna e, devido ao fanatismo, podem falar coisas inadequadas. É nesse sentido. Yeah, being too fanatic and burning them. It happens. Burning the family members. Yes. Burning actually. Yeah, and then they hate it. They don't want the member to go to Krishna consciousness and they don't want to have anything to do with it. Estamos querendo proteger que vocês não queimem os membros de sua família. Logo, os membros de sua família talvez não queiram que vocês venham aqui mais e tudo isso. So when the leader meets with the members, then the members see that, this is a normal, nice person. And so then they will have good opinion. Então, quando o líder se encontra com membros da família, os membros da família vão ver, essas são pessoas boas, pessoas legais, e eles vão desenvolver uma boa ideia sobre o que está acontecendo aqui no grupo. Okay. So, whom can you bring to the group next week? Então, quem pode trazer para o grupo a semana que vem? Eu posso trazer 2 amigas minhas. What are their names? Já estão aqui. They're here? Okay. Fernanda e Bárbara. Fernanda e Bárbara. Okay. And how will you invite them? E como você vai convidar elas? Eu vou chegar e vou chamá-las para ir para uma reunião. I'm going to arrive and I'll ask them to come to a reunion. Bem alegre. Joyful. Reunion? Oh, you'll ask them to come with you. Or to a meeting. Okay.
Okay. And they will ask you what happens in that meeting. E se eles te perguntam o que acontece na reunião? Aí eu conto. Conta tudo. Não tudo, mas... Not everything. So what will you tell them? O que vai dizer? Eu posso dizer, depende de como elas perguntarem. It depends on how they ask. Deixa eu ver como foi que eu falei pra elas. Let's see, what did I actually say? Na realidade, elas buscaram, né? Porque In truth, they're the ones that came eu já to tô me. mudando as coisas. Mas foi assim, porque elas me viam assim com minhas atitudes um pouco diferentes das demais e elas perguntavam sobre isso. E eu disse que esses conhecimentos a gente poderia adquirir nessa reunião. E aí elas vieram, fizeram. So you confident of bringing them? Então você tem confiança de trazer elas? Sim. So I'll write it down. Então vou anotar aqui. And then remind you during the week. E te vou lembrar na semana. Okay. And who can you bring? E quem poderia convidar? Tem um colega de trabalho, I have a colleague. chama-se Leonardo. His name is Leonardo. Ele é espírita. He's like a Está estudando spiritist. espiritismo. He's after, like spiritually. Well, como se traduz isso? Espiritismo. Sim, tem. It's a topic of religion. Allan Kardec. Em Brasil. Have you heard of him? No. It's very prominent here, following Allan Kardec. Some a leader, something. He's a type of spirit. Yeah, he's a type of spiritual leader. E ele sabe que eu sou Hare Krishna. And he knows that I'm Hare Krishna. Todos sabem. Então ele me fez algumas perguntas e se mostrou interessado nesse tema. E eu poderia convidá-lo. Então vou anotar aqui. And yourself? Na verdade, eu poderia convidar algumas pessoas, alguns amigos, mas tem um casal amigo meu que, em especial, adquiriram o Bhagavad Gita, eles estão lendo, mas nunca tiveram uma associação com os devotos, nunca tiveram uma oportunidade ainda de ter um contato com os devotos. E eu acho que seria interessante convidá-los. Very good. And then of course, the television person has a lot of Obviamente contacts. o contato